Imagine um vulcão explodindo com tanta força que muda o clima do planeta e apaga cidades inteiras da história. Isso já aconteceu, várias vezes. Hoje, você vai conhecer as 10 maiores catástrofes vulcânicas já registradas. Por baixo dos nossos pés, existe um mundo de rocha derretida e pressão inimaginável, pronto para explodir. Vamos viajar no tempo, de erupções pré-históricas a desastres recentes capturados em vídeo. Cada história é um lembrete do poder do nosso planeta e da fragilidade da nossa civilização. Então, prepare-se, a contagem regressiva para a maior catástrofe vulcânica da história começa agora. 74 mil anos atrás, a supererupção de Toba, na Indonésia, quase extinguiu a humanidade. A explosão liberou energia equivalente a milhões de bombas atômicas, lançando cinzas que bloquearam o Sol por anos. O inverno vulcânico global derrubou as temperaturas, colapsou cadeias alimentares e reduziu a população humana a poucos milhares. Camadas de cinzas de Toba foram encontradas em vários continentes, provando sua escala monumental. O lago Toba, hoje sereno, esconde esse passado violento. Toba nos lembra que as maiores ameaças podem estar adormecidas sob nossos pés. Já estivemos por um fio, e a Terra pode redefinir tudo a qualquer momento. Em 1815, o Monte Tambora, localizado na Indonésia, entrou em erupção de forma cataclísmica. A força da natureza se manifestou de maneira avassaladora, alterando o curso da história e deixando uma marca indelével no clima global. Foi a maior erupção da história registrada, um evento de proporções épicas que ecoou por todo o planeta. A magnitude da explosão superou qualquer outra já documentada, liberando uma quantidade colossal de energia na atmosfera. A explosão foi ouvida a milhares de quilômetros de distância, um trovão ensurdecedor que viajou pelos oceanos e continentes. O som estrondoso alertou comunidades distantes sobre a fúria vulcânica que se desenrolava. A erupção cobriu vilarejos inteiros de cinzas vulcânicas, soterrando casas e plantações, matando instantaneamente milhares de pessoas. A paisagem foi transformada em um cenário desolador, com a vida sufocada sob uma espessa camada de detritos vulcânicos. O impacto global foi devastador, com consequências que se estenderam por anos a fio. A erupção do Tambora desencadeou uma série de eventos climáticos extremos que afetaram o mundo todo. O ano seguinte, 1816, ficou conhecido como o Ano Sem Verão, um período de temperaturas anormalmente baixas e condições climáticas adversas em grande parte do mundo. Geadas e neve em pleno verão se tornaram uma realidade assustadora, destruindo plantações e causando fome generalizada. O clima imprevisível e hostil desafiou a capacidade de adaptação das sociedades humanas. As colheitas foram destruídas na Europa e na América do Norte, levando à escassez de alimentos e à miséria. A falta de suprimentos básicos desencadeou uma crise humanitária sem precedentes. A fome se alastrou, causando sofrimento e morte, e desencadeando migrações em massa em busca de melhores condições de vida. As pessoas abandonaram suas casas e terras em busca de um futuro incerto. Mais de 71 mil pessoas morreram, principalmente por fome e doenças relacionadas à desnutrição. A tragédia humana foi imensa, com famílias inteiras dizimadas pela escassez de alimentos e pela propagação de enfermidades. O clima sombrio e a atmosfera de terror inspiraram até Mary Shelley a escrever Frankenstein, um clássico da literatura gótica que reflete o medo e a incerteza da época. A erupção do Tambora mostrou de forma dramática como um evento local pode ter um impacto global, mergulhando o mundo em caos e sofrimento. A interconexão entre os sistemas naturais ficou evidente. A atmosfera não tem fronteiras e o clima é mais frágil e suscetível a mudanças do que parece. A erupção do Tambora serve como um alerta sobre a importância de proteger o meio ambiente e mitigar os riscos de eventos climáticos extremos. A cratera do Tambora permanece hoje
como um lembrete silencioso do poder destrutivo de um único vulcão e da vulnerabilidade da humanidade diante das forças da natureza. Em 1902, o vulcão Santa Maria, na Guatemala, despertou após séculos adormecido. Uma explosão colossal lançou cinzas a 30 quilômetros de altura, soterrando vilarejos e devastando plantações. Pelo menos 6.000 pessoas morreram, e a cinza chegou até os Estados Unidos. Décadas depois, o Santiaguito nasceu na cratera e segue ativo, ameaçando comunidades próximas com fluxos piroclásticos. O complexo Santa Maria Santiaguito é um dos mais perigosos do mundo. As fotos da época mostram uma paisagem de desolação total. O passado e o presente se misturam ali. A ameaça continua viva. Santa Maria é um laboratório natural e um alerta constante. Em 1883, o mundo testemunhou um evento cataclísmico que ecoaria através da história: a erupção do Krakatoa. Este vulcão, situado em uma região geologicamente ativa, estava prestes a liberar uma força destrutiva sem precedentes. Localizado estrategicamente entre as ilhas de Java e Sumatra, no coração do arquipélago indonésio, o Krakatoa era um vulcão adormecido, mas não esquecido. Sua localização, no chamado Anel de Fogo do Pacífico, o tornava um ponto de tensão constante. A erupção de 1883 não foi apenas visualmente impressionante. Ela produziu o som mais alto já registrado na história da humanidade. Imagine a força necessária para gerar uma onda sonora que pudesse ser ouvida a milhares de quilômetros de distância. A violência da explosão foi tamanha que a ilha vulcânica foi quase aniquilada, transformada em escombros e poeira. O mapa da região foi permanentemente alterado em um instante. Uma coluna colossal de cinzas vulcânicas, impulsionada pela força da explosão, subiu a incríveis 80 quilômetros na atmosfera, obscurecendo o sol e lançando uma sombra escura sobre a região. Essa nuvem de cinzas viajou pelo mundo, colorindo os céus com tons surreais e avermelhados, criando pores do sol espetaculares e assustadores em lugares distantes. O colapso da estrutura vulcânica gerou tsunamis devastadores, com ondas gigantescas que atingiram alturas de até 40 metros, varrendo tudo em seu caminho. Essas ondas monstruosas destruíram vilarejos costeiros inteiros, arrastando casas, árvores e pessoas para o mar, resultando em uma tragédia humana com mais de 36.000 vidas perdidas. A onda de choque da explosão, uma perturbação atmosférica poderosa, deu a volta ao mundo várias vezes, um testemunho da imensa energia liberada pelo vulcão. Essa onda foi registrada por barômetros em todo o globo, instrumentos sensíveis que detectaram as variações na pressão atmosférica causadas pela erupção. A notícia do desastre se espalhou rapidamente pelo mundo, graças à tecnologia do telégrafo, que permitiu a comunicação instantânea entre continentes. O evento se tornou um dos primeiros desastres globais da era moderna, unindo o mundo em luto e solidariedade, e demonstrando o poder da comunicação em tempos de crise. Décadas após a catástrofe, onde antes existia o Krakatoa, uma nova ilha vulcânica emergiu do oceano. Anak Krakatau, o filho de Krakatoa. Anak Krakatau continua ativo, crescendo e mudando a paisagem, um lembrete constante do poder da natureza e um perigo sempre presente. O legado do Krakatoa serve como um alerta constante. A fúria da Terra pode se manifestar de maneiras inesperadas e devastadoras, e suas ondas podem ser sentidas em todo o planeta. E a ameaça de erupções vulcânicas na região do Anel de Fogo está longe de terminar, exigindo vigilância constante e preparação para futuros eventos. A ciência aprendeu muito com o Krakatoa, mas a natureza continua a nos surpreender com sua força e complexidade, desafiando nossa compreensão e nos lembrando de nossa fragilidade. Krakatoa permanece como um símbolo poderoso de destruição e renascimento, um lembrete da capacidade da Terra de se transformar e se renovar, mesmo após eventos cataclísmicos. Em 79 d.C., o Vesúvio destruiu Pompeia e Herculano em poucas horas.
Fluxos piroclásticos mataram instantaneamente, e cinzas enterraram cidades sob 6 metros. Por séculos, Pompeia ficou perdida, até ser redescoberta como um retrato perfeito da vida romana. Moldes de gesso revelam os últimos momentos das vítimas, transformando ruínas em memorial humano. O Vesúvio segue ativo, ameaçando milhões ao redor de Nápoles. Pompeia é um lembrete da fragilidade da vida diante da fúria da natureza. E a história pode se repetir. Diferente das catástrofes explosivas, as Galápagos mostram o vulcanismo como força criadora. O arquipélago, sobre um hotspot, é um dos lugares mais ativos do planeta. Erupções constantes moldam a paisagem e criam novas terras, impulsionando a evolução. Charles Darwin se inspirou aqui para desenvolver a teoria da evolução. A vida nas Galápagos se adapta a mudanças contínuas, mostrando a resiliência da natureza. O desafio é equilibrar preservação, turismo e riscos vulcânicos. Galápagos revela o vulcanismo como motor da vida e transformação. Em 1902, o Monte Pelé destruiu Saint-Pierre, a Paris das Caraíbas, em minutos. Uma nuvem piroclástica devastadora engoliu a cidade, matando quase 30 mil pessoas instantaneamente. Apenas 2 sobreviveram, um prisioneiro em cela subterrânea e um morador na periferia. O evento deu nome ao tipo de erupção peliana e alertou o mundo para o perigo dos fluxos piroclásticos. As ruínas de Saint-Pierre são um memorial sombrio da tragédia. Ignorar sinais de alerta pode ser fatal. O Monte Pelé mudou para sempre a história da vulcanologia. Em 1985, uma erupção pequena do Nevado del Ruiz, na Colômbia, um vulcão adormecido que pairava sobre a região, mostrou sua força destrutiva. Ninguém imaginava que essa erupção, aparentemente modesta, desencadearia uma das maiores tragédias da história do país. O calor da erupção derreteu geleiras no topo do vulcão, transformando a neve e o gelo em torrentes de água. Essa água, misturada com cinzas vulcânicas e detritos, gerou um lahar mortal, uma avalanche de lama devastadora que desceu pelas encostas do vulcão em direção aos vales abaixo. A avalanche de lama varreu Armero, uma cidade próspera que se encontrava no caminho do lahar. A velocidade e a força da avalanche eram implacáveis. Em questão de horas, Armero foi soterrada, desaparecendo sob uma camada espessa de lama e escombros. A tragédia ceifou a vida de cerca de 23 mil pessoas, marcando para sempre a história da Colômbia. Tragicamente, alertas sobre a iminente erupção e o risco de lahars foram ignorados, em parte devido a falhas de comunicação entre os cientistas e as autoridades, e em parte devido à descrença da população local na gravidade da ameaça. A história de Omaira Sanches, uma menina de 13 anos que ficou presa na lama por 3 dias, chocou o mundo e virou símbolo da tragédia, expondo a fragilidade humana diante da força da natureza e a falha na resposta à crise. O desastre levou à criação de sistemas de alerta precoce e monitoramento global de vulcões ativos, buscando evitar que tragédias semelhantes se repitam. Hoje, Armero é um campo sagrado, um memorial silencioso que nos lembra que a ignorância e a inação podem ser tão mortais quanto a própria erupção. A ameaça vulcânica vai muito além da lava incandescente. Água e lama também matam, transformando-se em armas letais. Aprender com o passado é fundamental para salvar vidas e construir um futuro mais seguro. Em 1792, o Monte Unzen, no Japão, desencadeou um dos maiores deslizamentos de terra do país. O deslizamento gerou um mega tsunami, com ondas de até 100 metros, devastando vilarejos e matando mais de 15 mil pessoas. Foi um desastre em cascata, erupção, terremoto, deslizamento e tsunami. O Unzen voltou a entrar em erupção em 1991, matando vulcanólogos e jornalistas. O evento mostra como ameaças geológicas podem se conectar e amplificar. O Unzen é um lembrete de que vulcões envolvem múltiplos perigos. Preparação e alerta são essenciais em regiões vulcânicas. A história do Unzen ainda não terminou.
Em 2014, o Monte Ontake, no Japão, entrou em erupção sem aviso, surpreendendo centenas de alpinistas. Uma nuvem piroclástica engoliu o cume, lançando rochas e cinzas, matando 63 pessoas. Erupções freáticas são difíceis de prever, pois não apresentam sinais típicos. As imagens dos sobreviventes mostram o pânico e a força da natureza. O desastre chocou o Japão, conhecido por sua preparação para emergências. O Ontake provou que, mesmo com tecnologia, a natureza dita as regras. Explorar a beleza selvagem é sempre um risco. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas maiores catástrofes vulcânicas. De supererupções a tragédias modernas, cada história revela o poder e a imprevisibilidade do planeta. Entender esses eventos é essencial para proteger milhões que vivem perto de vulcões ativos. A ciência avançou, mas a natureza sempre pode surpreender. A humildade diante dessas forças é a maior lição. O passado ensina como nos preparar para o futuro. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima!